Bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. A paz do Senhor, sou o Felipe. Vamos continuar a nossa série E Naquele Tempo. E nessa série nós estamos falando em Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 12. Eu comecei a dar um pouco do contexto histórico, bem pouquinho, né? Mas para despertar seu interesse. Depois você pode estar estudando o contexto da história da igreja, que é um contexto muito rico e muito informativo para nós dos dias atuais. E eu falei que aquilo aconteceu naquele tempo, do tempo que se teve da assunção de Jesus aos céus até os dias de hoje. Ainda há perseguição, talvez não uma perseguição generalizada, mas há focos de perseguição. Mas a gente pode deduzir que devido ao contexto, aqui diz assim, por causa do meu nome, muitas pessoas, vocês serão odiados de todas as gentes. A gente vê que há um contexto de intolerância para com o cristianismo crescente nos dias atuais, na atualidade, em que, em nome dessa ideologia woke, tem havido cada vez mais uma propagação o que a gente chamaria, ou que nós estamos chamando atualmente, de cristofobia, né? Ou seja, uma aversão a Cristo, uma aversão a Jesus. Quando se fala em Jesus, ou se fala de um Jesus enviesado, ou se ridiculariza Jesus, colocando Jesus, fazendo gestos e atitudes blasfemas para contra Jesus, ou falando blasfêmias contra Jesus, né? É o espírito daquela mulher que estava sentada sobre a besta, né? Ali existiam várias palavras de blasfêmia escritas ali naquela descrição daquela imagem. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, que tinham 7 cabeças e 10 chifres. Então, ou seja, o espírito dessa mãe das prostituições, né, e das práticas repugnantes da terra, essa grande Babilônia, cheio de blasfêmias, né? Essa geração tem crescido gradativamente nesse século 21, o ódio para com Jesus, o Jesus bíblico. Eles querem criar um Jesus alternativo, né? Ou seja, eles estão elencando ou descrevendo ou imaginando ou idealizando a figura de um Cristo totalmente antibíblico. Ou seja, eles estão idealizando o anticristo. Porque haverá sim de aparecer nesses dias este cara com se dizendo Cristo e exatamente como eles querem. Exatamente agradando a opinião dessa geração que não tolera mais a sã doutrina, como disse o apóstolo Paulo, eles não toleram mais a sã doutrina, né? Então, o que acontece? Há esse crescente. Então a gente espera, a gente já anda prevenido por uma possível estouro de perseguição, né? E eu dizia que existem aqui algumas iniquidades que são destacadas, tanto no contexto interno quanto no contexto geral. Quais são essas iniquidades destacadas? Eu disse isso no outro vídeo, né? Vamos lá. Eu já falei sobre o ódio para com o nome de Jesus, a primeira iniquidade. Esse no contexto geral. Mas um contexto que se aplica tanto geral quanto dentro da igreja, a gente começa a analisar a partir do versículo 10 e do versículo 11. Então a gente elenca 4 iniquidades. A primeira, escândalo.
a segunda, traição, a terceira, ódio, e a quarta, o engano dos falsos profetas. Então a primeira, escândalo. Nesse tempo muitos serão escandalizados. A segunda, traição, e trair-se-ão uns aos outros. A terceira, ódio, e uns aos outros se aborrecerão, né? De acordo com algumas traduções, odiarão-se uns aos outros, né? E versículo 11, a quarta, e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Como eu dizia, muitas vezes uma pessoa que se auto-intitula Cristo, você já sabe. Mas a pessoa que está dentro da igreja, com vestes de pastor, com palavra branda, com um ensinamento que atrai, né, atrativo, e como é que é? Como é que é essa pessoa? Será que ela é fácil de perceber? Mas quando Jesus falava sobre os falsos profetas, lá em Mateus, ele vai dizer assim: vocês os reconhecerão pelos frutos, porque se pode colher uvas de espinheiros. Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mas que frutos são esses? Eu dizia ontem para uma irmã que as pessoas confundem o fruto do trabalho com o fruto da vida. O fruto de um trabalho desenvolvido por uma pessoa, de algo que a pessoa faz, com o fruto da vida da pessoa. Há pessoas que são muito boas em marketing, há pessoas que são muito boas em oratória, para falar, para desenvolver um argumento. As pessoas que são muito carismáticas são boas em arrebanhar pessoas, em atrair seguidores. E essas pessoas usam essas técnicas e desenvolvem um trabalho. E desenvolvem uma igreja, desenvolvem uma denominação. E são boas ensinadoras, né? Ensinam várias coisas e conseguem angariar pela misericórdia de Deus. Quando falam sobre cura, Jesus cura, porque ele tem compromisso com a sua palavra, não com a palavra do homem. Mas quando você vai colher na pessoa, o fruto da pessoa, você não acha frutos condizentes ao fruto do Espírito. Você acha são as obras infrutuosas da carne. Porque o trabalho da pessoa produz frutos, produz resultados, mas a pessoa em si não produz frutos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que há uma diferença entre o fruto da pessoa e o fruto do trabalho da pessoa. O fruto do trabalho, daquilo que a pessoa desenvolve, com todas as técnicas que ela usa, com toda a eloquência, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a determinação e aplicação dela, é um. Deus se vale do que ela faz. Se é para a obra dele, Deus se vale. Para que vidas sejam ganhas, para que almas sejam libertas. Não foi isso que Paulo falou? Que quando ele estava preso, pessoas pregavam o evangelho por inveja, outras pregavam o evangelho
como se fosse para provocar ciúme nele, como se para ver se ele sentisse dor, porque ele não estava podendo estar lá fora fazendo o que ele gostava de fazer, que era anunciar a palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas não pregavam o evangelho por causa da causa de Cristo. Elas não estavam interessadas na causa de Cristo. Elas tinham uma causa pessoal. Mas Paulo estava alegre mesmo assim, porque, embora elas tivessem uma causa pessoal, uma causa pecaminosa, Deus, todavia, na sua soberania, usava essa causa para que o seu evangelho fosse pregado. E Paulo falou, importante para mim é que o evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus está sendo anunciada. Vidas estão conhecendo sobre Jesus. Existe algum mérito para a pessoa que faz isso? Não. Não existe nenhum mérito para a pessoa, porque ele não faz para a glória de Deus. Ele faz para a glória pessoal. Né? Todo o galardão, toda a recompensa que ele quer, ele já recebe aqui neste mundo. Todo o tesouro que ele acumula, ele já adquire aqui nesse mundo. A sua recompensa está aqui nesse mundo. O seu fruto ele já recebe aqui neste mundo. Porque esse é o trabalho dele. O que ele faz para a sua glória pessoal, para o seu projeto pessoal. Então, quando você vai procurar nele, você vê o trabalho dele, o que ele faz, e você vê aquela grandiosidade, então você diz, não, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, eles fazem grandes coisas, eles operam milagres, eles curam sinais de maravilhas, eles fundam tantas e tantas igrejas. Não pode ser, esse é um grande homem de Deus, é um profeta de Deus. Mas a Bíblia diz, você não conhece a árvore pela aparência. Não. Você pega lá uma árvore de limão, uma árvore de laranja, e olha assim, e você acha que a laranja dela vai ser doce. Mas na hora que você chupa o fruto dela, você vê que é azedo. Então não se conhece uma árvore pela aparência. Você vê um pé de manga, você acha que todas as mangas dele vão nascer boas, mas algumas têm bicho. Então não é pela aparência que se conhece as árvores. Também não é pela sombra que se conhece a árvore. Muitas projetam sombras grandes. Muita sombra. E pelo tamanho. Muitas são muito grandes, frondosas. É pelos frutos, disse Jesus. Porque o fruto nasce de dentro. O fruto brota de dentro. Vem uma flor e da flor, a flor cai e fica os frutos. E o fruto cresce e o fruto amadurece. O fruto da vida da pessoa ou da vida daquele que está realmente em comunhão com Cristo, é o fruto do Espírito, que é identificado lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Ou seja, você vê a obra da pessoa e você acha que a obra da pessoa é o fruto dela. Não. A obra que a pessoa faz é o fruto do trabalho da pessoa. Da técnica, do desenvolvimento. Agora, o fruto da pessoa é aquilo que ela produz dela mesma, que sai de dentro dela. Como diz Jesus, o que contamina o homem não é o que entra, não é o que está de fora, é o que sai de dentro. Do coração do homem sai prostituição, adultério, falso testemunho, avareza, roubo, homicídio, né? Como diz Jesus aqui, são as obras infrutuosas da carne. Você vai ler aqui isso aqui também, Gálatas, né? A partir do versículo 16, né? São as obras infrutuosas da carne. O versículo 17 diz, né?
versículo 19 propriamente, mas você lê a partir do versículo 16 até o versículo 26, você vai entender, né? E ela vai falar que as obras infrutuosas da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas parecidas com essas, né? Ou semelhantes a estas. Então, mas o fruto do Espírito é. Então, ou seja, você colhe na pessoa o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é que identifica se essa pessoa está ligada a Cristo ou não. Por quê? Para me concluir que esse vídeo de hoje se estendeu. Por quê? Porque quando a pessoa ela é um falso profeta, ele vai mostrar que ele não está ligado a Cristo. E o seu fruto, o fruto que ele vai produzir, o seu fruto, não o fruto do seu trabalho, o seu fruto vai ser essas obras infrutuosas da carne. Não vai ser o fruto do Espírito. Então não vamos confundir o fruto do trabalho de alguém com o fruto da vida de alguém. Ok? Por quê? Porque se o fruto do trabalho de alguém fosse o fruto da vida dele, Jesus não iria dizer, como ele diz, e naquele dia chegarão pessoas perante mim e vão dizer, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, curamos. Vamos ler isso lá. O mesmo texto que eu estava lendo, mas eu vou ler todo o texto e vamos dar uma pausa aqui. Amém? Mateus 7, versículo 15 ao 23, diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Tá vendo? Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então você vê que eles fizeram muitas coisas, mas o fruto pessoal deles não era o fruto. Você vê que está dentro do mesmo contexto, uma declaração como a outra. Está dentro do contexto falando sobre o fruto. O fruto deles divergiu do fruto do trabalho que eles faziam, porque eles operavam milagres. Isso levaria a gente enganosamente a deduzir que eles seriam homens de Deus. Ia cair e fazer com que eles caíssem no nosso prestígio e fazer com que eles dessemos a honra que eles não merecem. Mas é isso que fazemos naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, né? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal, ou afaste de mim, dependendo do contexto, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, que também é pecado, que significa pecado, ela é um estilo de pecado que se aplica mais ao próximo. Impiedade às coisas santas e a Deus. E iniquidade ao próximo. Ou seja, são pessoas que vão estar agindo como lobos devoradores, enganando a muitos, né? Extorquindo e enganando a igreja, fazendo tantas coisas de maldição, tantas coisas más para a igreja. Vamos dar uma pausa aqui, depois nós continuamos. Amém? A paz do Senhor. Continue aqui conosco, vendo essa nossa série naqueles tempos.